O Centro Acadêmico de Letras Conceição Evaristo apresenta a Semana de Letras da PUC Paraná 2022, Centenário da Semana de Arte Moderna, repercussões e desdobramentos. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Aline e hoje é o segundo dia da semana acadêmica e nós teremos uma sessão de comunicações, certo? De linguística. Então, cada um dos convidados tem 10 minutos para falar e eu passo a palavra para o nosso primeiro convidado, tá certo? Obrigada, espero que vocês gostem. E muito obrigada pela presença. Bom dia. Tá dando para ver meus slides? Então, o título do meu trabalho é O Ensino da Gramática no Currículo de Língua Portuguesa, uma análise de sua implementação. Esse foi um trabalho que Cristina Yuki Miyake. Então, meu tema foi a análise da implementação do currículo de língua portuguesa no ensino médio, considerando a presença de alunos imigrantes que aprendem português como língua estrangeira na escola, e vendo como ocorre essa adaptação dos alunos brasileiros e imigrantes ao currículo único de língua portuguesa, já que os documentos oficiais do país propõem um currículo único, tanto para português como língua materna, quanto para português como língua estrangeira. Então, no meu trabalho, eu adotei a perspectiva sociointervencionista, que vê a língua como interação, e também a abordagem de ensino intercultural, já que a gente está tratando de ensino de língua, né, e a língua é tão interligada à cultura, eu resolvi adotar essa abordagem. Esse trabalho foi desenvolvido como projeto de PIBIC, com colaboração de uma PIBIC Júnior e com o Colégio Costa Viana. Então, a escola e a PIBIC Júnior me ajudaram a ter um contato maior com a realidade escolar, me forneceram alguns materiais, ajudaram com a elaboração dos questionários, e o trabalho foi pensado justamente nessa realidade da escola, que recebe tanto alunos brasileiros quanto imigrantes. O meu objetivo geral com esse trabalho foi discutir sobre as dificuldades apresentadas na aplicação do currículo de língua portuguesa no ensino médio, abordando as práticas que podem dificultar o ensino de português como língua materna ou como língua adicional. Esse objetivo parte do projeto da professora orientadora, que indagava como cada grupo se enquadra ao currículo de língua portuguesa e quais são as suas dificuldades em cada prática discursiva. Então, na leitura, na fala, na escuta e na produção escrita. A metodologia que eu usei foi a pesquisa qualitativa, usei pesquisa bibliográfica por causa dos referenciais teóricos e também documental, porque eu analisei a BNCC e alguns documentos nacionais sobre o currículo de língua portuguesa. O instrumento de coleta de dados que eu usei foram os questionários respondidos por professores e estudantes do ensino médio. Esses questionários foram elaborados em conjunto pelo grupo de pesquisa da professora e também com a supervisão da professora. E como eu falei, a PIBIC Júnior também nos ajudou nisso. Os materiais que eu usei foram os livros de língua portuguesa do ensino médio da coleção Se Liga na Língua, o volume 1 e 2, então para o primeiro e para o segundo ano do ensino médio. Também referenciais teóricos das áreas de interculturalidade, de material didático e de ensino de línguas. E, por último, a BNCC, justamente para tratar dessa parte do currículo. Então, partindo para os resultados da análise do livro didático,
Eu reparei que eles privilegiam muito a prática de leitura, né? Apesar de eles tratarem de todas as práticas discursivas, a que tem mais enfoque é a de leitura, e a produção escrita tem um enfoque menor. Então, eles colocam cada unidade focando em um gênero, e ao final de cada unidade eles vão produzir um texto. Os alunos vão produzir um texto, geralmente uma produção coletiva, em duplas ou em grupos. E eu achei que, com isso, eles tinham poucas oportunidades de fazer essas produções. Sobre a questão intercultural, também, os livros representam principalmente as culturas brasileiras e europeias, por conta dessa questão da literatura europeia, e o volume 1 representa, em menor medida, a cultura asiática, porque ele usa algumas ilustrações de autores asiáticos, cita alguns filmes também, mas o enfoque mesmo é na cultura brasileira e europeia. E eu notei que há uma pouca representação de obras latino-americanas, que seriam importantes porque, são países vizinhos do Brasil e exercem uma certa influência. Sobre a análise dos questionários, eu percebi que a maior dificuldade dos alunos seria de produzir textos escritos. Isso foi relatado tanto pelos alunos quanto pelos seus professores. Até eles comentam um pouco sobre dificuldade em exercícios de análise gramatical, mas o que predomina mesmo é a produção de texto. Também, em metade dos casos analisados, há um equilíbrio entre atividades escritas ou orais, porém, na outra metade, realiza-se mais atividades escritas ou somente atividades escritas. E essa é uma prática desvantajosa para os alunos imigrantes, porque enquanto o aluno brasileiro já tem mais familiaridade com a oralidade de língua portuguesa, justamente pelo seu cotidiano, o aluno imigrante ainda está ganhando essa familiaridade. E na escola ele tem menos chances de se expressar oralmente, né? Tem menos chances de praticar essa parte da oralidade que é tão importante. E sobre a questão intercultural nos questionários, os resultados que eu obtive foram que 85% dos professores entrevistados afirmam valorizar as culturas dos alunos estrangeiros nas aulas, mas, da perspectiva dos alunos, apenas 43% deles sente que a sua e as demais culturas são valorizadas em sala. E eles justificaram também que há pouco aprofundamento e pouca discussão sobre as diferentes culturas. Então, por conta dessa interligação entre língua e cultura, seria benéfico para todos que houvesse uma discussão maior. E seria esse o meu trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Excelente trabalho, uma grande contribuição para a gente. E perfeito, viu? Gente, de nada, imagina. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem colocar no chat, tá bom? Bom, obrigada novamente, Mariana. E, né, se está tudo tranquilo, eu gostaria de passar a palavra para os próximos, né, as próximas pessoas, o Matheus e a Vitória, tá bom? Sim, perfeito. Eu concordo com a professora Cristina, né? Parabéns, Mariana, e com certeza o PIBIC é excelente, né, para nossa caminhada como acadêmico. Bom, a gente segue apresentando com o Matheus e a Vitória. Nós teremos também 10 minutos para cada um deles, tá bom? E eu passo a palavra para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Vocês conseguem me ouvir? Sim, está perfeito o seu áudio. Que ótimo, obrigado. Bom dia a todos. Então, eu e a Vitória elaboramos essa pesquisa aqui na disciplina de Estudos Morfológicos e Sintáticos,
Foi um artigo, então, sob orientação da professora Cristina Miyake, intitulado aqui Identidade Linguística da Música Clássica, Processo de Formação de Palavras. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Bom, a respeito do nosso trabalho, então ele partiu, como o Matheus comentou, de uma proposta da aula de ensinos morfológicos e sintáticos e um interesse mútuo pelo tema. Nós não tínhamos o conhecimento extensivo prévio desse assunto, então nós entendemos a música erudita no trabalho como uma música clássica puramente instrumental, então produzida por um conjunto de músicos em orquestras ou, além do grupo de músicos, cantores, dentro de uma ópera, por exemplo. O objetivo principal era buscar um corpus que fosse representativo para verificar justamente a contribuição de diferentes culturas no domínio da música clássica, focando principalmente na análise de radicais, os afixos e empréstimos linguísticos também, e para poder verificar a produtividade na língua portuguesa contemporânea. Nossa hipótese, no início do trabalho, é de que os radicais gregos são mais frequentes do que os radicais latinos e italianos, e, além disso, eles seriam os mais produtivos no português atual. Próximo slide. Agora uma frase de nossa conclusão sobre esse trabalho, que a música é uma forma de comunicação que transcende fronteiras linguísticas e temporais. Então, como patrimônio cultural da humanidade, a música erudita deveria ser universalmente acessível. Uma forma de promover isso é facilitando a compreensão do léxico utilizado por essa comunidade. Foi essa ideia, essa noção que norteou o nosso trabalho. Então, aqui os pressupostos teóricos que nós trabalhamos para fazer toda essa análise. Partimos da dicotomia saussuriana de sincronia e diacronia, aqui explicados por Ked. A partir de Rocha Lima, os processos de formação de palavras, nós vamos ver mais à frente. De Assis Rocha, as regras de análise estrutural e regra de formação de palavras. E, finalmente, os empréstimos linguísticos, de acordo com Sandman. A respeito de sincronia e diacronia, então, esses foram os dois enfoques que utilizamos no nosso trabalho. O enfoque sincrônico, que ele vai fixar a língua num determinado momento, então corresponde aqui no nosso trabalho à análise da produtividade da língua portuguesa, como ela se encontra hoje. O enfoque diacrônico, ele vai avaliar a língua sobre uma ótica histórica, então a análise etimológica se encaixaria nesse enfoque. Próximo slide. Então, aqui os processos de formação de palavras, de acordo com Rocha Lima. Então, temos basicamente prefixação e sufixação dentre as palavras levantadas no corpus. Os prefixos são definidos como preposições ou advérbios vivos ou extintos que possuem um sentido preciso e modificam o sentido da palavra primitiva. Temos aqui o exemplo de sinfonia, que foi uma palavra que veio pronta para a língua portuguesa, formada pelo prefixo grego sim, que significa reunião, o radical foné, de sons, e o sufixo i. Então, sentido literal, reunião de sons. Por sua vez, sufixação, que é o processo mais produtivo dentre as palavras do corpus, ela não modifica o sentido da palavra, mas sim sua classe gramatical. Trouxemos outro exemplo aqui que também veio pronto para o português, que é instrumento, que vem do latim instrumento, do radical instru, verbo instruir, mais o sufixo mento. Ainda a partir de Rocha Lima, utilizamos uma lista de afixos, prefixos e sufixos, o qual o autor divide segundo origem, grego ou latina. O empréstimo linguístico se fez bastante presente no nosso trabalho e na análise do corpus, e ele pode ocorrer de diversas formas, né? Ele vai ampliar o estoque lexical da língua e vai sempre evidenciar uma relação entre duas ou mais culturas, né? Sempre de uma relação de influência de uma sobre a outra. Então, no caso do tema da música clássica, a influência do italiano ela começa desde o Renascimento. Então, a Itália estabelece uma dominância linguística no que diz respeito à arte e à música em boa parte da Europa, de forma que essas terminologias elas se tornaram habituais. E essa influência, quando a gente fala desses temas, ela é presente em diversas línguas do Ocidente. Então, quando o maestro ele vai dar direções à sua orquestra, quando ele vai falar a respeito de ritmos, ele vai
vai pedir que seja um ritmo que seja mais devagar, né? Então ele vai falar adágio, ou que seja um pouco mais separado, staccato, ou que seja mais delicado, delicatíssimo. Então ele sempre vai dar essas direções e vai utilizar esses termos. Próximo slide. Bom, o empréstimo linguístico, como a gente comentou, ele pode se dar dessas 3 formas. Do nosso corpus, nós identificamos os empréstimos linguísticos lexical ou semântico. Então, lexical, a palavra ela vai permanecer de forma integral, não vai ocorrer a tradução ou a substituição de morfemas. Colocamos como exemplo o violino, que é idêntico tanto no italiano como no português, e no semântico, onde vai ocorrer a tradução da palavra com a substituição de morfemas ou não, como no exemplo do francês menuet, que se torna em português, é feita a tradução para minueto. Para quanto às regras de análise estrutural e de formação de palavras, são regras de análise morfológica que explicam as relações de paradigmas entre os itens lexicais. Fica mais claro quando explicar com os exemplos. Então, a regra de análise estrutural corresponde à capacidade do falante em analisar a estrutura de cada palavra e julgar se elas são gramaticais, ou seja, se seriam palavras naturais, corriqueiras nessa comunidade. Enquanto regras de formação de palavras diz respeito à capacidade do falante de produzir os novos itens lexicais. Então, aqui alguns exemplos para a RAE, que é a regra de análise estrutural. Temos ali o verbo compor, no qual é adicionado o sufixo são, então ele se transforma em composição. Por sua vez, regra de formação de palavras, temos ali a regra de formação para substantivos com sufixo ista, que é o sufixo mais produtivo dentro do nosso corpus. Temos aí, por exemplo, solista, baixista, corista, todos apenas adicionam esse sufixo. Então, uma regra de formação em comum. Bom, um pouquinho a respeito da metodologia que nós utilizamos. Então, os meios de comunicação que nós utilizamos para buscar esses termos foram mídias sociais, o grupo de orquestra, sobretudo o Instagram, páginas web da Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Sinfônica do Paraná. Inclusive encontramos alguns podcasts que foram bastante interessantes. Fizemos a divisão e subdivisão do corpus, utilizando inicialmente critérios de produção de som e estrutura das obras, buscando uma lógica dessa temática. Fizemos a categorização dos termos levantados, categorização morfológica, então se eram substantivos, adjetivos. Identificamos a origem etimológica e fizemos análise dos radicais para, então, ser possível ser feita a avaliação da produtividade. Próximo slide. Aqui alguns exemplos do corpus, mais a título de informação de como ficou essa estrutura. Então, estruturamos com a palavra, a origem etimológica e o significado, e separando o radical de sufixo, que vão ser mais evidentes um pouco mais na frente na análise de produtividade. Próximo slide. Agora entrando nos nossos resultados de discussão. Inicialmente que temos a etimologia dos radicais presentes no corpus. Temos ali que, dentre as palavras levantadas, 40% dos radicais pertencem ao italiano. Por sua vez, 30% ao latim, 27% ao grego, 3% ao francês. Vejamos aqui, para o italiano, um total de 12 palavras, e para o latim ali as 9. O que isso ressalta? Que ao longo da passagem do tempo e com o avanço tecnológico da música clássica como um todo, cada língua e cada cultura com sua língua foi incorporando alguma coisa. Por exemplo, da cultura latina, os romanos, quando abarcaram a cultura grega, eles ocorreu ali essa separação do teatro grego e a música clássica. E mais tarde, com o Renascimento italiano, então novas técnicas, por exemplo, a nomenclatura das vozes, das composições, dos andamentos, foi uma revolução muito maior que trouxe muito mais palavras para esse léxico da música clássica. Bom, a respeito da produtividade dos radicais no português, aqui um pouco já de spoiler dos resultados. Então, 34% são radicais, né, do latim,
31% grego e 23% italiano, nós já fizemos os descontos desses empréstimos linguísticos que nós abordamos anteriormente. Podemos ir para o próximo slide. Então, aqui fizemos uma classificação desses sufixos produtivos. O sufixo ista, aqui no nosso corpus, tem uma conotação muito mais de ofício, né? Então, aquele que toca o piano, o violino, o oboé. O sufixo ícades, que, por sua vez, ele vai transformar substantivos em adjetivos. Por exemplo, uma música que tem harmonia, ela é harmônica. Sufixo ata, que aqui foi bastante interessante, porque existe um homônimo em português que classifica o sufixo ata como um coletivo de pessoas em movimento, e foi preciso essa diferenciação na análise do corpus. Próximo slide. Podemos passar no slide? Isso. Nos sufixos italianos, então, nós temos o eto e eta, que dá conotação de diminutivo, assim como ino e ina. O sufixo íssimo, ele tem uma conotação de aumentativo, e o esco, ele vai se referir a algo que remete a algo. Então, no caso de madrigalesco, é algo que remete a madrigal. Próximo slide. Então, agora já na nossa conclusão, confirmou-se essa relação histórica, a cultura e a língua modificando esse domínio da música clássica e agregando técnicas e formas de se produzir essa música conforme o tempo avança. Então, nossa hipótese não se confirmou, pois prevíamos que os radicais gregos seriam, além de dominantes, seriam mais produtivos. Provou-se o contrário. Os italianos são em maioria, seguido pelos latinos, e os gregos por último, sendo que os radicais latinos são os mais produtivos. E a elaboração do artigo possibilitou que nós, estudantes, pudéssemos aplicar os conhecimentos dessa disciplina, utilizando esses conhecimentos na análise das palavras do corpus. Aqui nossas referências. Aqui algumas recomendações dessas mídias sociais que nós fomos atrás, bastante interessante. A Orquestra Sinfônica do Paraná tem bastante apresentações bacanas. Teve uma agora, Terra Brasilis, que era junto com o balé, bem bacana. Próximo slide. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo espaço aqui na Semana de Letras. Está sendo muito bacana participar, não só como ouvinte, né, nessa edição, mas participando também, apresentando um resultado de um trabalho que a gente fez. E o nosso agradecimento especial à professora Cristina Miak, que não só trouxe a proposta do trabalho e foi uma grande influenciadora durante o nosso desenvolvimento do trabalho, mas que foi muito motivadora para que a gente trouxesse e apresentasse o resultado do nosso trabalho. Então, muito obrigada, professora. Obrigado, professora Miak. Matheus e Vitória, eu gostaria de agradecer também à professora Miak. Excelente trabalho, nossa, eu adorei. E também a gente teve um retorno incrível no chat, né? E eu, particularmente, adoro essa área de morfologia. Eu amei, assim, eu sinto muita falta da professora Miak. Mas obrigada de verdade, e eu agradeço a apresentação de vocês. Muito obrigada. Bom, a gente teve um retorno excelente aqui no chat, né? As pessoas gostaram bastante. E nós temos uma pergunta que é do Carlos Coimbra, né? Ele fala: vocês viram algo relacionado às palavras com origem no árabe? Como instrumentos musicais com prefixo al, como, por exemplo, alaúde? Bom, Vitória, posso responder essa? Pode responder. Então, a gente foi buscar esses termos no léxico da comunidade que comenta sobre as orquestras e participa, desde músicos até os entusiastas, como nós. Eu, pelo menos, não sei tocar nada. Enfim, o alaúde, ele já é um instrumento que não ocorreu muito dentre esse levantamento que a gente fez. Mas, certamente, se ele entrar, ele seria um termo, por exemplo, que vem dessa origem árabe. Tipo, a gente ficou mais ali no violino, naqueles mais representativos do léxico.
Ah, sim, compreendo. Muito obrigada, Matheus. Bom, eu gosto bastante, para mim foi um trabalho, além da área de morfologia, me interessou muito porque eu gosto muito de música, né? Apesar de eu só tocar baixo, mas para mim é muito interessante. Muito obrigada. E, bom, nós não temos mais nenhuma pergunta. E muito obrigada novamente. Agora Obrigado. eu passo a palavra para a Thaís. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim, perfeito, Thaís. Certo. Então, oi, gente. Boa tarde. Eu me chamo Thaís Veríssimo e estarei apresentando agora o trabalho intitulado Análise de Neologismos Raciais na rede social Twitter, que foi produzido em coautoria com Daniele Feliciano e orientado por Marcela Regina. Todas as envolvidas na realização desse trabalho, tanto a orientadora quanto as autoras, são da Universidade Federal de Pernambuco. Certo, então, uma breve conceitualização da temática do nosso trabalho. Ele foi produzido em 2020, no ano em que discussões raciais tomaram grandes proporções nas redes sociais, junto à hashtag Vidas Negras Importam. Essa campanha ela teve início nos Estados Unidos, onde a hashtag original era Black Lives Matter, mas não tardou a chegar no Brasil e ter suas palavras-chave traduzidas e transformadas em uma outra hashtag, nesse caso, Vidas Negras Importam. Então, durante um período de tempo, nós tivemos diversas produções midiáticas voltadas a questões raciais, vinculadas à hashtag Vidas Negras Importam. Isso se deu especificamente no ano de 2020. No entanto, todos os anos, durante o mês de novembro, discussões voltadas à vivência negra são vinculadas à hashtag Consciência Negra, justamente porque é nesse mês que se comemora o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro. Então, basicamente, nosso trabalho se deu a partir desses contextos. Agora, falando da fundamentação teórica, nós partimos do pressuposto de que a língua é uma atividade funcional que está a serviço das pessoas, como aponta Irandé Antunes. Isso implica dizer que a língua ela não se resume à sua face sistêmica e também não é um fenômeno autônomo, que existe desprendido de qualquer contexto. O que nós defendemos é que a língua é viva e está à disposição de seus falantes. Ela não é um fenômeno autônomo porque ela é influenciada e moldada a partir dos contextos, no plural, em que ela está inserida. E aí, nesse âmbito, nós consideramos que a língua está em constante mudança, justamente porque nós, enquanto sociedade, também estamos, e a língua, consequentemente, nos acompanha. Então, a partir da necessidade de contemplar linguisticamente novos conceitos, é natural que surjam palavras novas ou que palavras já existentes passem por um processo de polissemia. Essas duas ocorrências são integrantes de um fenômeno chamado neologismo. E aí, Alves, 2009, ela conceitua o neologismo como sendo uma nova forma, uma nova acepção atribuída a uma unidade lexical ou um estrangeirismo recebido de uma outra língua. Boulanger, por sua vez, ele propõe 3 tipos de neologismos. O primeiro, que são os neologismos formais, são criados com base em processos do tipo composição, redução de palavras e entre outros. O segundo, neologismos semânticos, são formados a partir da atribuição de um novo significado a um significante já existente. Então, a gente tem aqui o processo de polissemia. E o terceiro e último são os neologismos por empréstimos, que vêm da adoção de uma unidade lexical estrangeira. Então, esses foram os conceitos que nós tomamos como base para fundamentar a nossa análise. Falando agora da metodologia, para a realização do nosso trabalho, nós utilizamos a ferramenta de busca do Twitter e as postagens vinculadas às hashtags Vidas Negras Importam e Consciência Negra. E aí, como objeto de análise, nós selecionamos 7 neologismos. Para fazer essa seleção, nós utilizamos o VOLP como ferramenta de consulta. O VOLP ele é um sistema online que nos indica se determinada palavra é dicionarizada ou não. E as palavras que não são dicionarizadas, nós já entendemos como neologismos.
E, por fim, os neologismos que nós selecionamos foram classificados a partir dos 3 tipos postulados por Boulanger. Aqui entramos na análise e resultados. O nosso primeiro tweet que trouxemos diz o seguinte: não é porque sou negro que me transformei em um wikinegro e sou especialista em todas as formas de racismo. Cada pessoa negra tem experiências e vivências diferentes com racismo plenamente mediadas pelo colorismo. O primeiro neologismo que observamos aqui é o wikinegro, que se trata de um neologismo formal de composição por aglutinação de 2 termos, sendo um deles por empréstimo, que no caso é Wikipédia e a enciclopédia online, né? Na junção desses 2 termos, nós vemos que a palavra Wikipédia ela perde parte da sua integridade formal, ficando apenas wiki mais negro. E o significado dessa nova palavra se refere a uma pessoa negra detentora de todos os conhecimentos a respeito de temas raciais. O segundo neologismo que nós observamos é o colorismo, que se trata de um neologismo semântico. Aqui a gente tem a polissemia da palavra colorismo, que, segundo o dicionário McKelly, significa qualidade, processo artístico ou escola de colorista, mas aqui é perceptível, quando a gente olha para o tweet, é perceptível que esse significado ele não se encaixa no contexto de fala da postagem. Isso é porque é atribuído a essa palavra um significado novo. Nesse novo sentido, o colorismo se trata de uma paleta de cores de tons de pele negra que são percebidas de formas diferentes na sociedade. Aqui a gente tem o segundo tweet, que diz o seguinte: vidas negras importam até o momento que usa a afroconveniência para entrar na universidade na cota de negros e tirar a oportunidade dele. A gente observa que nessa postagem tem alguns errinhos de digitação, mas assim, de toda forma, nós conseguimos entender o seu sentido. O neologismo selecionado aqui se trata de um neologismo formal, que também se dá pelo processo de aglutinação. Aqui a gente tem a junção da palavra afro, que vem de africano e diz respeito a características próprias das pessoas negras, mas a palavra conveniência, que é um substantivo que determina aquilo que convém. Essa nova palavra, afroconveniência, se refere a uma pessoa que se concebe direta ou indiretamente como negra, somente em momentos específicos nos quais é cômodo essa atribuição para que haja maior destaque ou relevância. Aqui nós temos o nosso terceiro tweet, que diz o seguinte: mais uma vez, mais um dia em que o afrobege sofre. Um dia após a consciência negra me vem com um berimbau na rua e de turbante, me perguntam se sou baiana. Digo que não e dizem que faz sentido, pois baiano é moreno e eu sou parda. As portas de Wakanda se fecharam para mim nesse momento. Aqui nós temos o neologismo afrobege, que também se trata de um neologismo formal e também se dá pelo processo de aglutinação. Mais uma vez, nós temos a junção do termo afro com outro termo, que nesse caso é bege, e essa nova palavra remete a uma pessoa de pele parda. Aqui, no quarto tweet, vemos o seguinte: toda a arrogância da branquitude em um vídeo só. É de embrulhar o estômago. Mateus, sua postura altiva e corajosa tem a dignidade dos que lutam todos os dias, com o corpo, o trabalho e com a própria existência. Receba meu abraço solidário. O neologismo observado aqui é o branquitude, que também é um neologismo formal, mas que, nesse caso, ele se dá pelo processo de derivação sufixal. Temos a junção da palavra branco com o sufixo tude, no qual bran é a raiz, e é a vogal de ligação, e tude é o sufixo derivacional. Nesse caso, a palavra branco, ela não remete à cor em si, mas sim à etnia. Então, o significado dessa nova palavra é pertença étnico-racial específicas de pessoas brancas. No quinto tweet, nós temos o neologismo pretitude, que é um neologismo formal composto por aglutinação. Prete é a raiz, e aí nós temos a supressão da vogal temática O, a supressão da raiz ate da segunda palavra, e tude, que é o sufixo. O termo ele é entendido como sendo uma provocação e um convite para as pessoas negras serem protagonistas ativas de suas histórias. O termo também é usado, comumente como sinônimo de negritude de aspectos referentes às particularidades dos negros e também como antônimo de branquitude. No último tweet que selecionamos, temos aqui o neologismo antirracista, que também é um neologismo formal, se dá pelo processo de derivação, mas aqui nesse caso é pelo mecanismo de prefixação.
em que ocorre a junção do prefixo anti com a palavra racismo. E aí temos a duplicação, né, da consoante R por estar localizado no meio de duas vogais. Esse neologismo ele corresponde à posição contrária ao racismo e qualquer prática racista que corrobore com o desfavorecimento da população racializada. A gente trouxe aqui até uma citação de Angela Davis, uma filósofa, né, renomada que trabalha com questões raciais, utilizando esse neologismo. Ela diz: numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E aí, a partir da realização desse trabalho, nós chegamos a algumas conclusões. Primeiramente, a maioria dos neologismos identificados são do tipo formal, sendo 4 deles formados pelo processo de composição por aglutinação e 2 pelo processo de derivação, apenas um neologismo que é do tipo semântico. Além disso, as ocorrências de neologismos que tratam de temas raciais e indicam as especificidades desse grupo, remetendo às suas características e particularidades. Então, isso nos mostra justamente que a língua, por ser viva, ela se adequa às necessidades dos falantes. E, por fim, foi possível perceber que esses neologismos compreendem a conjuntura política, social, econômica e histórica que perpassa as vivências negras. Retomando o conceito de Antunes, a língua é uma atividade funcional. Então, a partir do momento que indivíduos negros sentiram necessidade de criar palavras para intitular conceitos de sua realidade, nós conseguimos perceber que a língua ela não existe fora de seu contexto de uso. Ela está sempre à disposição de seus falantes. Aqui estão as referências do trabalho. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Excelente trabalho, muito importante para a nossa sociedade, né? E a gente teve uma resposta muito boa no chat também, né? Super interessante. Ótimo trabalho. E obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, como nós não temos nenhuma pergunta no chat, nós daremos continuidade com a Milena. Olá, Milena. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Aline. Bom dia. Sou a Milena, eu sou graduanda do 3º período de Letras, Português e Inglês, e o tema do meu trabalho é a identidade cultural e linguística da vitivinicultura no sul do Brasil, processos de formação de palavras. Esse trabalho foi desenvolvido em meio às aulas de estudos morfológicos e sintáticos e orientado pela professora maravilhosa, doutora Cristina Yukimiaki. Eu consigo passar os slides? Consigo, né? Aqui. Então, a introdução. O vinho esteve sempre presente em momentos históricos da humanidade e é uma bebida muito antiga, a qual não se sabe ao certo onde foi produzida pela primeira vez. Com base nos estudos realizados, não há uma procedência exata de onde ele começou a ser produzido e a data, pois a fermentação é uma ação natural e, desde que existem as parreiras, existe esse processo fermentativo. Com a chegada dos imigrantes europeus no Brasil, em meados do século XVIII, vieram também seus traços da cultura e regionalidade de um povo. De acordo com alguns relatos históricos, Girolamo Daudin, natural da região de Treviso, na Itália, trouxe em meio à sua bagagem algumas mudas de parreira, as quais deram origem à produção vinífera da colônia Mergulhão, mais conhecida hoje como Caminho do Vinho. Ela fica localizada na zona rural do município de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e essa região serve como exemplo de herança histórica da formação cultural brasileira. A título de curiosidade, eu trouxe aqui uma imagem, a qual o Girolamo Daudin está centralizado em volta dos filhos. E ele era meu tataravô. Foi daí que surgiu o interesse em pesquisar as palavras desse universo vitivinífero, e eu sou a 5ª geração da família que produz vinho aqui na região. A justificativa do trabalho. Aprimorar conhecimentos nesse campo de estudo, apresentar para as pessoas que desconhecem o universo vitivinífero o quão interessante pode ser aprender mais sobre o assunto, e ele contribui também de forma significativa aos estudiosos da área da linguística, enólogos, sommeliers e produtores do fermentado de uva.
O objetivo, então, foi a análise morfológica, utilizando o enfoque sincrônico e diacrônico das palavras advindas do processo de fabricação do vinho e que pertencem ao universo vitivinífero. Pressupostos teóricos. Aqui eu vou dar uma pincelada breve sobre os autores que foram utilizados na pesquisa e sobre a área da morfologia. Então, a morfologia é uma área da linguística que compreende o estudo da estrutura e a formação das palavras, além da sua classificação e flexões. Ao realizar uma análise morfológica, estuda-se a formação dessas palavras através dos elementos que as constituem, que são as unidades das palavras, mínimas e significativas, as quais nós denominamos de morfemas. Para Walter Kedde, uma língua é o resultado das evoluções ocorridas ao longo dos séculos, e, de acordo com Silva e Co., é um sistema de valores, portanto, pode ser analisada por dois focos distintos, um sincrônico, o qual se fixa no contexto atual da língua, e outro diacrônico, o qual possui como propósito a compreensão da palavra, considerando sua evolução ao longo do tempo. Metodologia. Essa pesquisa se caracteriza pela abordagem qualitativa, a qual buscou levantar dados sobre a origem das palavras utilizadas no contexto vinífero e sua classificação, utilizando da pesquisa bibliográfica, que apontou fontes e fundamentos para esse trabalho. Os enfoques escolhidos, então, foi o sincrônico e o diacrônico, como eu já havia comentado anteriormente, que objetivaram analisar os termos em seu contexto atual e as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, e o universo da pesquisa é a vitivinicultura no sul do Brasil. Análise do corpus. Inicialmente foram selecionadas 52 palavras para a produção desse corpus, e dessas 31 foram analisadas através do enfoque sincrônico e diacrônico. Por que houve essa redução? Porque dentro das 52 palavras que eu havia selecionado, haviam muitos nomes próprios, que eram o nome das uvas, Cabernet, Sauvignon, Carmener, e essas palavras não possuem uma produtividade muito grande na língua, então eu resolvi removê-las e fazer análise apenas das palavras produtivas. Aqui eu trouxe um gráfico da etimologia dos termos, dos radicais. Então, essa fatia grande representa a origem os radicais latinos. Das 31 palavras analisadas, 25 possuem radicais latinos, 2 vêm do árabe, 2 do francês e 2 do inglês. As 2 palavras que vêm do francês e do inglês, as 4 no caso, são empréstimos linguísticos, ou seja, elas não foram alteradas em sua forma, mas elas continuam sendo utilizadas aqui no português. Aqui eu trouxe também, a título de curiosidade, as palavras que são originadas do latim, e aqui as que são originadas do árabe, do francês e do inglês. Então, do árabe, engarrafamento e safra, do francês, terroir e sommelier, e do inglês, wine hunter e blend. Análise do corpus, trouxe aqui como um exemplo uma das tabelas que eu fiz de análise, e selecionei essas 2 palavras, pois elas possuem a mesma raiz e o mesmo sufixo. Então, toda a análise do meu corpus foi feita dessa forma, selecionando palavras que possuem o mesmo radical ou o mesmo sufixo. As palavras viticultura e vitivinicultura possuem a mesma raiz viti, que provém do latim vitis e significa uva, mais cultura, né, que está ali junto, mas ura é um sufixo. Essas palavras do quadro possuem o mesmo sufixo, que provém do latim e forma substantivos a partir de verbos. Esse substantivo exprime ação ou resultado de ações. E dentro dessa análise eu também trouxe o significado de cada palavra dentro do contexto da vinífera. A viticultura, então, é a ciência que estuda a produção da uva, que poderá ser destinada para o consumo in natura, para a produção de suco, para a vinificação ou para a produção de uva passa. E a vitivinicultura possui 3 radicais, viti, vini e cult, né? Ura é sufixo, todos provenientes do latim. O primeiro diz respeito à uva, o segundo a vinho e o terceiro a ação. Então, eles todos juntos significam o processo de produzir uva e vinho. Considerações finais. Através dos dados coletados nesse estudo, é possível dizer que todas as palavras são substantivos, exceto a palavra trasfegar,
que pertence à classe dos verbos. Com relação à origem dos mesmos, há muitos termos que possuem radicais latinos, principalmente os que se referem a uva e vinho. Há empréstimos linguísticos advindos do inglês e do francês, que não mudam em sua forma, e a presença de analogias também. São duas palavras que possuem analogia, que é corpo e lágrimas. O corpo, quando a gente usa normalmente no dia a dia, se refere a uma pessoa ou um corpo de um animal, mas dentro do vinho, nós utilizamos para dizer sobre a densidade do vinho, quando ele é mais encorpado ou quando ele é menos encorpado. E lágrimas diz respeito àquelas partículas que ficam ao redor da taça, que parecem mesmo lágrimas. A maioria dos termos está institucionalizada pela língua portuguesa, e as que ainda não estão institucionalizadas podem ser que ainda entrem para os dicionários. Como futuros estudos, então, pretende-se fazer uma análise etimológica da nomenclatura botânica de uvas utilizadas para a fabricação do vinho no sul do Brasil, com o objetivo em conhecer mais sobre a origem dos termos e se há relação entre os nomes dados às uvas e os locais em que elas são cultivadas. Aqui fica o meu contato, caso alguém tenha interesse em fazer alguma pergunta sobre o trabalho e as referências. Muito obrigada. Muito obrigada, Milena. Excelente trabalho, né? Mais um trabalho excelente. E, nossa, excelente mesmo, assim. Bom, a gente tem aqui um feedback, né, do chat. As pessoas gostaram bastante do seu trabalho, né? Inclusive da professora Cristina Yukimiaki, né? E eu concordo com ela, acredito que o universo vitivinífero é riquíssimo, né? E uma análise muito bonita. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, e obrigada à professora Cristina, que proporcionou a gente a produzir esse trabalho tão bonito. Só um ponto, Milena. Nós temos uma pergunta do Carlos Coimbra. Ele pergunta: muito legal o seu trabalho. Você descartou palavras de origem grega por algum motivo? Como, por exemplo, enologia, enofilia, etc. Essas palavras estão no corpus do trabalho e quando vamos analisar, por exemplo, a raiz eno, ela advém do latim. Ah, então, perfeito. Pode ser que antes venha do grego, mas quando pesquisado, elas constam de origem latina, que significa eno, vem de vinho, né? Então, enologia é o estudo sobre a parte do vinho e enofilia também são pessoas que têm interesse nessa área. Ah, perfeito, bem esclarecedor. Obrigada, Milena. Obrigada a você. Bom, agora passando para o último apresentador, né? Nós temos o Carlos. Muito obrigada pela sua presença, Carlos. Boa apresentação. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Eu trabalho aqui análise de capítulo do livro didático de inglês, usando a teoria pragmática e as máximas de Grice. Bom, a proposta inicial desse trabalho foi que a gente buscasse, né, livros didáticos de língua inglesa e escolhesse uma área da linguística, né, que a gente aprende no curso de letras, para analisar esse material didático. Aí eu escolhi um material que eu já tinha feito curso, então eu teria assim o material completo, né, para analisar e a experiência como aluno. Aí a área que eu escolhi foi a pragmática, porque foi uma área que eu estava identificando assim nas nossas aulas de sintaxe e metodologia, e era uma área que eu não conhecia muito. Então, o objetivo, né, do trabalho ficou sendo saber o que é pragmática e como que eu aplicaria, né, essa área no livro didático, nessa análise. Então, o que estuda a pragmática? Pragmática estuda a linguagem e analisa as possibilidades de uso e contextos, por meio de princípios sociocognitivos,
levando em conta o código linguístico, os fatores psicológicos e históricos. Referencial teórico, que eu busquei com a ajuda da professora Ivete, foi o princípio da cooperação de Paul Grice. Na interação verbal, existe um acordo prévio de colaboração na tarefa de se comunicar. Então, o envolvimento cooperativo entre os interlocutores possibilita que o conteúdo implicado seja interpretado e a intenção comunicativa transmitida. Aqui estão as 4 máximas que o Paul Grice apresenta no livro dele Lógica e Comunicação, que na questão da quantidade, faça sua contribuição tão informativa quanto requerido, porém não mais informativa que o necessário. Na questão da qualidade, faça sua contribuição verdadeira. Não diga o que você acredita ser falso e não diga o que não tem evidência adequada. Relação seja relevante. Nesse sentido, o que ele quer dizer por relevante é se manter na temática da comunicação. Modo, seja claro. Evite obscuridade na expressão. Evite ambiguidade, seja breve e evite a prolixidade inútil e seja ordenado. Aqui uma breve foto do capítulo do material didático que eu escolhi. Ele é do livro Personal Best, B1 Plus, e escolhi o capítulo 8b. Originalmente, com o crivo da professora Karina, que fez a proposta desse trabalho, eu apresentei 4 capítulos e, dentre eles, a gente escolheu este capítulo 8b, que seria o conteúdo So Many Ways to Get Fit, que fala nas questões de saúde, estilo de vida, esportes, meios de exercícios para se manter saudável. Foi um conteúdo que eu escolhi porque ele agrega um vídeo, e nesse vídeo tem assim, a interação entre os personagens, e eu achei que seria mais rico, assim, através da pragmática, que é a análise do discurso, assim, para fazer a análise desse material. Aqui o recorte desse trabalho, né, uma hipótese de análise, seria a aplicação na questão 6, que seria a primeira questão referente a esse vídeo. Watch or listen to the second part of the show. Are the sentences true or false? Correct the false sentence. Aqui ali na resposta temos um equilíbrio, né, 4 questões falsas e 4 questões verdadeiras. Aqui a questão trabalha, né, a questão de leitura do enunciado em inglês e as alternativas, escuta do vídeo, né, para o reconhecimento das informações e a reescrita das informações incorretas. Então, nesse caso, né, a leitura, oralidade e escrita, todas as questões assim de metodologia aplicadas. E seguindo a hipótese de análise, né, seguindo as máximas do Grice, a questão da quantidade é respeitada, porque o aluno consegue saber, pela leitura, né, do enunciado, que ele precisa ouvir o vídeo ou assistir e marcar, né, as informações corretas e arrumar as questões erradas. A questão se manteve dentro do tema do capítulo, todas tendo informações em questão de exercícios físicos, informações sobre saúde, estilo de vida dos personagens, então estaria dentro da máxima da relação. Considerou que o enunciado e as alternativas estão dentro do critério ordenado, que eles seguem a ordem que os personagens estão falando no vídeo. E as informações que estão incorretas não apresentam assim, ser questão de pegadinha ou estarem ambíguas. Então, ela estaria dentro da questão do modo e da qualidade. Questão da análise do vídeo, ele é um vídeo de 4 minutos e meio, então apresentarei só se realmente conseguir bater a apresentação muito rápido aqui. E aqui eu apresento os 4 personagens que são apresentados no vídeo.
Primeiro, a Bindi, que ela é uma mulher que está na academia para fazer levantamento de peso. Ela apresenta um linguajar assim mais masculinizado, e ela faz uma piada durante o vídeo falando que ela faz levantamento de peso e que por causa disso ela não precisa perguntar para nenhum homem para levar as compras dela. Segundo caso, temos a Taylor, que ela é uma personal trainer, e ela está treinando uma cliente dela para o triatlon do Ironman, que seria andar de bicicleta, nadar e depois ter que correr. Ela apresenta assim, tá super ansiosa, super com adrenalina. O Joe é o convidado que está morando na Inglaterra, e ele apresenta ser um homem que trabalha como carregador de mudanças, e ele fala que ele não faz academia porque ele já passa o dia inteiro carregando móveis, e por causa disso ele escolheu fazer dança de salão com a esposa. O Lewis é um homem que trabalha com entrega de papéis e encomendas, e ele trabalha através da bicicleta. Então, por isso que ele apresenta estar de capacete, estar andando de bicicleta, ali é o trabalho dele. Ele tem uma voz mais anasalada, e nessa fala dele a gente consegue tentar inferir que ele é um nerd, um geek, assim, que esteja mais conectado com essa área de empregos alternativos e estar apresentando assim uma vida mais saudável. A questão da linguagem não verbal, que o trabalho ainda está em construção. Então, precisaria aplicar teorias, por exemplo, de polidez, ou a teoria da implicatura do Paul Grice, para saber o que essa mensagem verbal e não verbal desses personagens estão implicando. Então, aqui, preciso ter o cuidado de dizer que a minha interpretação, e não uma abordagem realmente da pragmática em cima desse vídeo. Que a posição, por exemplo, a posição que a Bindi se encontra, ela está assim tentando demonstrar força, né? Mas tipo, qual a necessidade dela estar nessa pose representada no vídeo? Qual a necessidade dela ter essa fala mais masculinizada só porque ela puxa peso, sendo que a mensagem assim que está implícita para mim seria que uma pessoa que puxa peso está perdendo feminilidade. E não é esse o caso, assim. A questão da Taylor, ela apresenta estar super na adrenalina, assim. E me passa a mensagem que talvez ela estivesse sobre influência, assim, vamos dizer, de esteroides, alguma coisa assim. Na questão do Joe, ele é utilizado assim para no final da comunicação dele mostrar a diferença de léxico entre o inglês britânico e o inglês americano, que o Joe fala que ele trabalha numa removal company, sendo que em inglês eles chamam de moving company. E a mensagem que isso me passa seria assim: essa pessoa não domina o meu idioma, ele não consegue se comunicar. E aí, tanto para o americano que está entrevistando o Joe, como o Joe como falante natural do inglês britânico, me passa essa mensagem, assim, tipo, você não domina o meu idioma. A questão do Lewis é mais essa questão de que a voz dele realmente passa esse estereótipo do nerd. Então, aqui na questão dos resultados, é realmente um trabalho em construção, que eu preciso ir atrás de aplicar agora essas partes da implicatura do Grice, para saber se realmente a minha hipótese se confirma ou não, e se tem esse espaço para estudar através da pragmática essas questões. E
eu penso assim que precisa-se, né, estudar as outras questões do capítulo para se verificar se as máximas do Grais também estão sendo aplicadas. Aí, para futuros estudos, seria viável, né, estudar outros capítulos do mesmo livro que eu tenho em mãos e também outros livros de inglês que tenham o mesmo nível, né, que eu peguei um livro intermediário, e também que tratem da mesma temática de esportes, estilo de vida, exercícios, para que veja como que está sendo representado as pessoas nesses materiais, para ver se esse estereótipo assim, que está acontecendo nesse livro, se ele está bem representado ou não. Aqui eu deixo meu contato para quem quiser ter o acesso a esse vídeo, ou apenas comentar sobre o tema ou sobre a área. E aqui fica o meu agradecimento à professora Karina, que fez a proposta desse trabalho, a professora Ivete, que também rapidamente me ajudou a fazer essa apresentação e me fundamentar na pragmática. E se eu tiver um tempinho agora, eu gostaria de passar o vídeo para vocês. Olá, Carlos. Muito obrigada pela sua apresentação. Excelente, muito interessante. Antes de você passar o vídeo, tá? Eu gostaria só de avisar que a gente está com a lista de presença disponível no chat, tá bom, pessoal? E, por favor, Carlos, pode passar o vídeo, fazendo favor. Obrigada. Certo, só um momento. Tranquilo. A gente teve um retorno muito legal, né? Do pessoal, e eu adorei a apresentação também. Obrigado. Line, só uma dúvida aqui. Como que eu coloco para compartilhar a tela aqui? Eu estou compartilhando já? Eu não sei. Só um minuto. Você vai em compartilhar. Aqui para mim está carregado. Então, você vai em compartilhar, daí só um minuto. Consegue ver? Sim. Ah, perfeito, então. Obrigado. Não, imagina. Carlos, desculpe interromper, mas está sem som. Não dá para escutar? Não. Teria como você passar? Eu não sei. Sim, consigo Deixa passar eu pegar sim. aqui um link. Só um minuto. Só um minuto, pessoal. Penny, are you on?
the street? Ethan, Penny, are you on the street? Ethan, Vocês conseguem ouvir? Sim. Ah, então perfeito. I'm in front of City Fitness Gym. My flatmate, roommate Taylor works here. Excuse me. Hi, I'm Penny from Learning Curve. What is it you're doing at the gym today? Hi, I'm Bindi, and I'm just doing what I do every day. I'm lifting weights. Really? Yep, I'm a professional, and lifting weights really helps keep me in shape. Wow, you look very strong. You don't lift weights, do you? No, but I run a little, especially when I'm late. Try lifting. It really makes you feel strong. I love it. And I never have to ask anyone to carry my bags, ever. Well, weightlifting. No, not for me. But I suppose I lift weights when I'm carrying groceries. All right, well, it's time for me to go. Well, thanks for talking with me. Penny! And here's my flatmate, roommate, Taylor. Taylor, you're training with someone today, aren't you? Yes, I'm helping a client. She's trained with me for 3 months and works very hard. We're taking a break. She's planning to be in the Ironman competition. Ironman? You mean like the superhero? No. The Ironman is a kind of triathlon. It has 3 parts. You swim for 2.4 miles, you ride a bicycle for 112 miles, and then you run a marathon, which is 26 miles. That's 42K for those of you who think in kilometers. Wait, you do all that and then run a marathon? Wow, I think I'll just keep running to work. Oh, speaking of running, it's time to go to the park. My client still has another 21K to go. That's a half marathon, 13 miles. See you later. Penny, Joe is on video chat from the UK. Hi, Joe. You look like you're in great shape. I just wanted to say I really like this show, and I am in great shape. I'm very fit, but not everyone has to go to the gym, you know? So, how do you stay healthy, Joe? Well, I just do what I like. I was a bit overweight a few years ago, but then my wife and I tried ballroom dancing. We love it. We take classes twice a week and go out dancing every Saturday night. That sounds like great exercise. It's simply fun. The reason I don't run or lift weights is that I work for a removals company. I don't need to lift weights. I lift furniture all day, but I still get exercise. I just never set foot in the gym. Removals? Oh, a moving company. I hear you loud and clear, Joe. Time to get that big sofa up the 3 flights of stairs. See you. Well, all right then. I wonder if more people think like Joe, who... Ethan, I have someone here who also doesn't go to the gym. That's right. I don't have to go to the gym either. I'm a bicycle messenger. Wow. So what do? Do you work for a company? Yes and no. I have my own bicycle and I carry packages and large documents all day. I work at a central dispatch place, so that means that they call me on my cell, tell me about a job, and I ride and pick up whatever I need to deliver. Do you enjoy it? Yes, I love riding, but sometimes it's pretty awful. You know, drivers don't really like cyclists because we move around them a lot. It's an interesting job. Have you ever been in a race? Well, actually, I race against the clock every day. And I gotta go now so I can deliver my package on time. Cycle on. Bye. Back to you, Ethan. It looks like there are many ways of keeping fit. What about you? Do you go to the gym? How do you stay fit? I'm going to walk around a bit. That's all on today's Learning Curve. Obrigado, Aline. Obrigado, pessoal. É isso. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, Carlos. Obrigada a presença de todos, né, que estiveram aqui.
E eu gostaria também de agradecer, né, a todos que apresentaram e participaram do nosso evento de comunicações. Muito obrigada. E só enfatizando novamente que a lista de presenças ela está no chat, tá bom? A gente teve um feedback muito legal, né? E fico muito feliz, realmente, de ter tido a oportunidade de ver mesmo, né? Estar aqui. Então, muito obrigada. Também acho excelente. Foram todos trabalhos incríveis, assim, né? Com temáticas diferentes e que eu acho que engrandecem muito a nossa área. Então, muito obrigada. Eu agradeço e desejo a vocês um bom final, talvez um bom finalzinho de semana acadêmica, né? E a gente se vê por aí. Muito obrigada.